Hello, 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 sejam muito bem-vindos. Eu não sei se esse é o primeiro vídeo que eu posto nesse canal, mas ele é com certeza o primeiro vídeo que eu faço. E hoje o tema desse vídeo é como que eu e o Nick a gente veio parar aqui na Austrália. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Bruna, eu sou casada com o Nick e a gente tá passando o ano de 2022 aqui na Austrália estudando no Hillsong College. E na verdade o propósito desse vídeo é apresentar pra vocês um pouquinho da nossa história, 2, pra que vocês possam aprender um pouquinho com as coisas que a gente aprendeu, com aquilo que Deus falou com a gente, e terceiro, pra te lembrar da fidelidade de Deus. Cara, se tem uma coisa que desde que eu pisei aqui o Senhor tem falado comigo é sobre a fidelidade dele, tá? Mas, bom, vamos lá, vou contar a história pra vocês. Antes de contar a história, eu gosto muito do YouTube, entendeu? Porque lá no Instagram, antes eu tinha que tipo, falar as coisas meio rápido e tal, e não era muito funcional, não dava pra ir com tanta profundidade. Aqui no YouTube, por mais que eu não vá falar, tipo, 40 minutos, né, tipo, em nome de Jesus, eu consigo ter um tempo maior com vocês podem colocar no 2.0 e etc, a gente pode ir conversando. Então, animada pra esse novo tempo aqui, entendeu? A história, ela começa um pouquinho antes de eu conhecer o Nick. Assim que eu me converti, me converti na Hillsong São Paulo e eu tava lá na Hillsong, na igreja, e tava no meio de uma pregação e o senhor falou assim, você vai pro Hillsong College. E eu lembro que eu comecei a chorar, acabou a pregação, eu abracei o pregador, ele não entendeu nada, porque não tinha nada a ver a pregação dele, mas eu, Deus falou comigo durante a sua pregação e tal, chorei, etc. E aquilo começou a arder muito no meu coração. E eu virei e falei assim, não, eu vou, entendeu? É isso. Só que Deus, se o Senhor quer que eu realmente vá, o Senhor vai abrir o coração dos meus pais. Meus pais não são cristãos, e eu virei e falei, cara, o Senhor vai fazer algo sobrenatural e vai falar com eles e vai dar certo. E eu lembro que eu fui pra casa meio correndo, meio desesperada pra falar com eles. Eu cheguei e falei, mãe, pai, eu vou largar a faculdade e eu vou pro Hillsong College. E pra mim, eles iam falar, tipo, nossa, filha, isso é algo que te faz tão feliz, etc, vai. Eles olharam pra minha cara e falaram assim, você tá maluca? Tipo, você não vai largar essa faculdade. Tipo, começa as coisas, termina, recebi um sermão, depois eu vi meu quarto tirando, falando, Deus, mas eu ouvi, você falou comigo que eu ia pro Hillsong College. E, enfim, aí foi passando um tempo, deixei quieto, falei, não, tá bom, então talvez será o momento, e etc, etc. Quando chegou na época que eu e o Nick a gente tava namorando, eu lembro que foi muito engraçado, porque na época que eu me converti e Deus falou comigo, eu fiz o application do college. Eu paguei, eu fiz tudo. Tudo que tava pra fazer eu fiz. E eu só não fui. Mas aí eu lembro que saiu uma mensagem no meu celular assim, tipo, Bruna, é um novo semestre e tal, vem aplicar novamente pro Hillsong College, etc, etc. E aí o Nick olhou aquilo. Aí ele falou assim, você tem palavra pro Hillsong College? Eu falei, cara, tenho, tipo, Deus falou comigo, mas meus pais não deixaram, eu creio que um dia eu vou e etc, etc. Tá, eu não tenho palavra, então se você tem palavra, você pode, a gente termina e você vai, porque eu não vou namorar você sendo que você tem palavra pra um lugar eu não tenho. Olhei pra cara dele naquele momento. Aliás, a nossa história vai sair em algum momento, vai ser engraçado, porque esse tipo de coisa vai acontecer bastante. Mas eu virei e falei, não, tá tudo bem, tipo, o senhor me falou, mas eu pedi algo em relação aos meus pais, não aconteceu, então eu não sei se é uma viagem pra Austrália e conhecer o São Paulo, não sei, mas tá tudo bem. Aí beleza, foi passando e dentro do nosso processo de namoro, que foi um processo, cara, muito legal, muito legal. Quando chegou na pandemia, a gente começou Deus começou a falar algumas coisinhas, né, com a gente. Eu lembro que eu tava lendo Deuteronômio, a pandemia, abril de 2020, tá? Grava essa data. Deus começou a falar comigo e eu lembro que eu li na passagem de Deuteronômio, era Deuteronômio 24, vou colocar aqui o versículo, mas eu tenho ele aqui que eu vou ler pra vocês. E eu já tinha lido Deuteronômio várias vezes, só que nunca... Cara, o senhor parece que tinha um highlight ali no versículo. E aqui, ó, Deuteronômio 24, 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra e nem lhe imporá cargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. E eu lembro quando eu li isso, eu falei, cara, que versículo diferente e tal. E o senhor falou, você e o Nick vão ter um ano fora. Aí eu parei e falei, cara, o Nick não é dessa vibe, etc, mas amém. Quando eu fui conversar com ele, o Nick, ele olhou pra minha cara, tipo, eu expliquei o que Deus tinha falado comigo e tal. Ele olhou pra minha cara, meio assustado assim, ele falou, linda, um amigo meu me ligou, Israel, um amigo dele, e ele falou que tava orando por mim e o senhor falou pra ele falar comigo que a gente teria que se separar dentro do nosso primeiro ano de casamento. Então faz sentido.
Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, ok. Então a gente entrou num processo de oração. Logo em seguida a gente foi falar com os nossos líderes, pastores, porque a gente queria que eles participassem desse momento, porque pra gente era muito novo de logo casar e abrir mão das coisas e etc. E até então nem tinha parado pra pensar em Russell College, só sabia que a gente ia ser separado pra ir pra um lugar por um ano e depois ia voltar. Cara, uma coisa que tem que ficar muito clara nesse tempo é que foram 1 ano e 9 meses de oração, tá? E, bom, dentro do namoro a gente tava orando. Logo em seguida a Nick me pediu em casamento lá em agosto. E a gente começou um processo cada vez mais intencional em entender, porque a gente sabia que a gente ia, mas a gente não sabia pra onde. Nesse 1 ano e 9 meses, cara, a gente orou e recebeu palavra de que seria um país de língua inglesa, que a gente ia estudar, que ia ser vinculado com uma igreja, que um casal ia receber a gente, assim, cara, várias palavras, mas nenhuma palavra sobre o local. Foi um tempo de preparação, mas também foi um tempo de preocupação, porque a gente teria que largar igreja, a gente teria que largar ministério para-eclesiástico, a gente teria que largar trabalho, discipulado, tudo aquilo que a gente vivia, tudo aquilo que a gente fazia, a gente sabia que Deus não tava chamando a gente pra fazer metade, mas sim pra ir pra um todo. Então foi um tempo de tipo, cara, ao mesmo tempo de construir e sabendo que a gente não continuaria ali pelo próximo ano. O processo de oração foi se intensificando, a gente cada vez ficava mais preocupado porque tava chegando perto, e eu lembro que um dos nossos líderes, a gente tava falando com ele falou assim, olha, eu tô sentindo alguma coisa de Austrália, faz sentido? E eu com aquele sentimento do college, tipo, parado, assim, não, Deus, acho que não é isso e tal. Aí o Nick olhou assim e falou, cara, faz sentido. E a gente começou, depois desse dia, a gente começou a ter uma avalanche de pessoas que sonharam com a gente, que viram uma costa, que viram Austrália, que viram Oceania e etc. Aí eu teve um dia que o Nick virou pra mim e falou assim, linda, eu não aguento mais. Eu não aguento mais negar, o senhor tá chamando a gente pra Austrália, a gente vai pro Wilson College. E eu olhei aquilo e falei, are you sure? Aí ele, sim. Eu falei, então tá bom. Eu tava muito feliz dentro, mas ao mesmo tempo tentando entender. Aí eu fui lavar a louça. E no que eu fui lavar a louça, o senhor começou a falar comigo. Ele falou, não duvida daquilo que eu falei. Eu falei que você iria e você vai. Aí eu, amém, Deus, mas ainda falta uma coisa que é os meus pais. E por mais que eu tivesse indo pra um casamento e etc, aquela foi a palavra que eu pedi pra Deus. E eu lembro que no dia seguinte eu fui falar com os meus pais, falei, ó, eu e o Nick, a gente tá pensando em ir, depois de 6 meses de casado, passar um ano fora, etc. A primeira resposta dos meus pais foram, é óbvio, vai, você tem que ir, vai ser ótimo pra vocês, e etc. E eu olhando aqui os meus pais ainda não cristãos, eu, uau, tipo, é isso, é isso. Eu lembro que eu chorei horrores, agradeci a Deus. Enfim, foi um tempo, assim, maravilhoso. Depois que a gente casou, faltando uns 6 meses aí algumas coisas começaram a mudar. Depois que a gente casou, a gente começou a realmente entregar tudo, passar as nossas questões da igreja, passar discipulado, passar tudo que dava pra passar. E ainda assim, a fronteira da Austrália não tava aberta. Não tava aberta. E eu lembro que faltando um mês para as aulas do college começarem, eu virei e falei assim, cara, vamos tentar ir para um lugar que não seja Austrália, que faça sentido. A gente, no nosso desespero, a gente tentou, tipo, achar um plano B pro plano A de Deus. E eu lembro que a gente achou um local que fazia sentido até com algumas provas que a gente recebeu, mas não era Austrália. Faltando 2 semanas para começar a aula do college e 1 semana pra aula desse outro local, a gente recebeu a notícia de que as fronteiras abriram, mas não tinham mais vagas para o Wilson College, e também o nosso visto não permitiria a gente ir para esse segundo lugar. Eu lembro que nesse dia, cara, a gente com tudo, já entregando tudo, discipulado, igreja, trabalho, tudo, eu liguei pro Nick chorando e falei assim, amor, a gente não vai mais. A gente não vai mais, cara, eu tô mal, eu tô acabada, eu tô muito triste. E aí ele virou e falou, linda, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. E eu já, cara, faithless, assim, recebendo várias notícias, as coisas pareciam que não iam, assim, ele desligou. E no momento que ele desligou, ele falou, linda, eu já te ligo, eu vou orar, eu já te ligo. Nesse tempo que ele desligou comigo, 2 pessoas que são próximas da gente
ligaram pra ele, dois amigos barra um amigo e um líder incríveis ligaram e falaram assim, ó, você tá bem? Eu senti que eu devia falar com você. E eles começaram a dar, tipo, injeção de fé no Nick, falando sobre uma fé radical, sobre acreditar naquilo que Deus tinha falado, sobre, tipo, ser realmente firme naquilo que o Senhor chamou a gente. E ele me ligou e ele falou assim, linda, a gente vai, nem que, cara, Deus vai transladar a gente vai passar, mesmo com visto, sem visto, o que for, a gente vai pra Austrália, porque é o lugar onde Deus chamou a gente. E aí, beleza, eu me enchi de fé também, peguei o telefone, liguei pro Wilson College e falei, ó, é o seguinte, a gente precisa ir. Eu não sei como é que a gente vai, mas a gente vai. E eles falaram, ó, tem uma nova turma um outro curso que a gente tá fazendo, vocês querem? Eu falei, é óbvio que eu quero. Com certeza, me manda tudo. E em cerca de uma semana, todas as coisas que a gente precisava de pagar, fechar, etc., deram tudo certo e a gente tava matriculado, pronto pra ir. A gente demorou um pouquinho mais pra 2 semanas de aula por conta de vacina e visto, mas a gente conseguiu, depois daquele dia onde, cara, o Nick recebeu uma injeção de fé e eu estava mal e ele me ligou, eu falei, quer saber, é isso, então eu vou ligar lá, a gente vai resolver. E foi o dia que, cara, deu tudo certo, a chave virou cara, Deus trabalhou muito nisso na gente, de tipo, cara, ele é fiel, ele fez, ele continua fazendo e hoje a gente tá aqui, cara. Então, essa é mais ou menos a história bem resumida. Eu sei que já deve ter dado um pouquinho de tempo no vídeo, mas a história mais ou menos resumida de como a gente veio parar aqui, cara. E além de contar a história, eu queria dar realmente 3 ensinamentos pra você daquilo que a gente passou durante esse tempo todo. O primeiro ensinamento é: não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Cara, Números 23:19. Deus não é homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Cara, o mesmo Deus que me falou em 2018 que eu viria pra cá é o mesmo Deus que nos trouxe em 2022. No tempo dele, com os meus pais em concordância, cara, com tudo. Não duvida daquilo que Deus falou, cara. Se ele te falou um negócio, vai naquilo que ele falou. Não tenta achar um jeitinho, não tenta... Cara, a gente tentou ir pra esse outro lugar no nosso momento de desespero. A gente só gastou dinheiro, tempo e etc. Cara, vai naquilo que o Senhor te falou. Ele é fiel e a fidelidade dele não depende de mim, mas é sobre quem ele é. E ele nos trouxe aqui porque, cara, ele é fiel. Então não duvida daquilo que Deus falou. Segundo ponto, se mova em fé. Tem uma história de Elias e Eliseu, né, que quando Eliseu chama Elias, Elias vai lá, queima as carroças dele, a gente canta essa música, tá lá em 1 Reis 19, mas a gente canta essa música do Bruno Namorada, de vou queimar as carroças, etc. Cara, se mover em fé não é simplesmente, vou queimar tudo que eu tenho, etc. É tipo, cara, se Deus me chamou pra algo, eu vou queimar aquilo que me impede de ir pra esse lugar. Então, a gente entregou tudo. Foi muito, muito, muito difícil entregar a igreja, entregar discipulado. Cara, acho que discipulado foi a parte mais difícil. Mas entregar a igreja, entregar discipulado, entregar, cara, o nosso trabalho, aquilo que a gente tava vivendo, o início do nosso casamento, pra literalmente pro outro lado do mundo. Mas, cara, como vale a pena mover, porque eu creio que Deus, ele é fiel, mas nós também temos que nos mover conforme a nossa fé e queimar as nossas carroças. E se Deus pediu algo, é esse algo, e a gente vai deixar aquilo que precisa ir, cara, se mover nesse lugar. Então, se Deus tá te chamando pra algo, ele provavelmente tá te chamando pra queimar algumas carroças também. Então, cara, se mova em fé nesse lugar, não fica parado, se move em fé. Terceiro ponto, persevere. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 fala: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Cara, orar sem cessar, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito nesse tempo foi orar sem cessar. A gente tava dependendo de Deus pra onde a gente ir, cara. Teve a questão financeira também, que isso aí é uma outra história que Deus fechou todas as portas pra gente. Enfim, cara, nós perseveramos nesse tempo e cara, persevera naquilo que Deus te falou. Eu vejo algumas pessoas falando assim, Bruna, mas como é que vocês escutaram tantas palavras tão específicas? Cara, eu tenho certeza que se você se deleitar e se você orar e se você perseverar em oração, o Senhor, ele vai falar contigo. Então, cara, persevere em oração em nome de Jesus.
E quarto e último ponto, tenha pessoas de fé ao seu lado. Lá em Eclesiastes 4 tem aquele versículo que fala: melhor ter companhia do que estar sozinho, etc, etc. Hebreus 3, vou deixar os versículos aqui, mas, cara, o tempo todo a gente tinha pessoas orando com a gente. E no nosso momento mais frágil, onde a gente realmente achou que a gente não ia, que não íamos mais seguir o propósito de Deus, e veio culpa, e veio pensamentos, e veio várias coisas, a gente teve pessoas que, tipo, cara, chacoalharam a gente e falaram assim: não, seguinte, vocês vão, Deus falou, a gente já viveu isso, a gente sabe que é isso. Então eles deram uma injeção de fé na gente. A gente teve pessoas o tempo todo orando com a gente, cara, partilhando disso e nos dando uma injeção de fé quando a gente precisava. Se você não é essa pessoa, ore a Deus para que seja, porque às vezes você é a pessoa que incentiva e que, cara, tá ali em oração com os teus amigos, os teus líderes, liderados, mas se você não é essa pessoa, ore para ser, e se você é essa pessoa, ore para que Deus envie pessoas assim também, tá bom? Seja essa pessoa em nome de Jesus. Bom, essa é a nossa história. Eu espero que de alguma maneira tenha te ajudado, tenha te inspirado, e eu realmente oro para que o Senhor ele fale com você durante esse tempo, que você queime suas carroças, que você persevere, que você seja cheio de pessoas que tenham uma fé radical ao seu lado. E, cara, é isso. Se você gostou, vai ter uma coisa que eu vou falar no final, mas enfim, se você gostou desse vídeo, se, cara, isso te ajudou, não esquece de inscrever, dar like, esse tipo de coisa que você já sabe mais ou menos como fazer, porque o YouTube entende que esse vídeo é algo positivo e ele vai entregar isso pra mais pessoas. Mas, cara, parando tudo isso, só um bônus final. Teve uma galera que perguntou, mas por que vocês estão aí? Então, beleza, teve o processo e tal, e vocês estão aqui, mas por que Deus chamou pra Austrália, pra Hillsong nesse tempo? A gente não sabe. A gente está sendo simplesmente obediente, a gente tem uma ideia, mas uma coisa é certeza: Deus não nos chamou para fazer algo simplesmente na gente, mas através da gente fazer algo aqui, e através daquilo que está acontecendo aqui fazer algo na gente. Então, quando Deus te chama, Ele não te chama porque Ele quer trabalhar apenas em você, Ele quer trabalhar onde você está e em quem você é. Então, é uma via de mão dupla. Então, isso é algo que provavelmente a gente vai fazer um vídeo quando acabar esse nosso tempo aqui. Mas, por enquanto, é isso. Só estamos crendo de que o Senhor está fazendo algo aqui e na gente, ao mesmo tempo. Em nome de Jesus. Então, é isso. Como diz o meu marido, até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.